Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata de Língua Portuguesa e hoje estudaremos concordância verbal com sujeito simples e com sujeito composto. Mas antes, vamos ler um texto? Você gosta de jogos de celular e não sabe qual game escolher para jogar em seu dispositivo Android? Aí vai uma dica! Um jogo que já foi febre mundial, mas que não perde sua majestade, Pokémon Go, tem ganhado constantes atualizações e com isso ele conquista ainda mais jogadores ao redor do mundo. No mundo do Pokémon Go, as criaturinhas invadiram nosso planeta e agora cabe a você se tornar um mestre Pokémon e sair para caçá-los. A grande revolução do jogo é que ele incentiva as pessoas a andar, sair da comodidade de suas casas e ir em busca de novas conquistas. Mas ele não é apenas um jogo monótono no qual você precisa sair por aí caçando criaturinhas diferentes e as evoluindo. O jogo permite ainda que você conquiste ginásios e o dominando por um certo período de horas. Você ganha Pokémoedas de recompensa. Faça amigos no jogo, troque presentes, juntem-se para batalhar em redes lendárias, batalhas em si e ganhe recompensas. Na mais nova atualização do Pokémon Go, a equipe do Go Rocket acaba de invadir nosso planeta e cabe aos mestres Pokémons derrotá-los, participando de batalhas contra os recrutas em Poképaradas. Ao derrotar um recruta, você ganha um Pokémon dele, podendo assim purificá-lo e fortalecê-lo para ser seu mais novo companheiro de batalha. Viaje no mundo do Pokémon Go ao lado de seu companheiro Pokémon e ganhe recompensas diárias. O texto que a professora acabou de ler para vocês apresenta muitas frases. Mas, professora, o que é uma frase? Meu caro aluno, frase é toda unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita nossas ideias. Nós podemos ler frases sem verbo e frases com verbo. Vamos analisar dois exemplos? Primeiro exemplo, rápido, por favor. Essa frase que a professora acabou de ler para vocês, ela tem uma unidade linguística, ela transmite uma ideia, mas não tem verbo. Segundo exemplo, o jogo foi febre mundial. A segunda frase que a professora leu para vocês, ela também tem uma unidade linguística, ela também apresenta uma ideia e também tem a presença de um verbo. No caso aqui, o verbo foi. O texto que a professora leu para vocês também apresenta muitas orações. Mas, professora, o que é uma oração? A oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Vamos analisar dois exemplos? Ele conquista muitos jogadores ao redor do mundo. Aqui eu tenho uma oração. Por quê? Porque se estrutura em torno de um verbo. No caso aqui, o verbo conquista. Segundo exemplo, Pokémon Go tem ganhado constantes atualizações. Se trata de uma oração. Sabe por quê? Porque se estrutura em torno de uma locução verbal. A locução verbal que temos presentes aqui é tem ganhado. Uma oração, ela pode ser formada por sintagma nominal e sintagma verbal. Mas, professora, de que se trata o sintagma nominal? Bom, o sintagma nominal sempre se trata do nosso sujeito. E o sintagma verbal? Do que se trata? O nosso sintagma verbal se trata do predicado. Mas, professora, o que é o sujeito? O que é o predicado? Vamos lá revisar? Sujeito é de quem ou de que se fala. E predicado é o que se fala sobre o sujeito.
E uma dica para vocês: sempre teremos a presença de um verbo ou de uma locução verbal no predicado. Vamos analisar dois exemplos? Primeiro exemplo: as criaturinhas invadiram nosso planeta. Qual o sintagma nominal? As criaturinhas. Por quê? Porque o sujeito é de quem eu estou falando. Qual o nosso sintagma verbal? Invadir o nosso planeta. Por quê? Porque é do que eu falo a respeito do sujeito. E também temos a presença do verbo invadir. Segundo exemplo: o novo jogo incentiva a movimentação das pessoas. Qual o sintagma nominal? O novo jogo. Muito bem. Por que ele é o sintagma nominal? Porque se trata do sujeito. E o sujeito é de quem se fala. No caso aqui, estou falando do novo jogo. O que eu estou falando a respeito do novo jogo? Incentiva a movimentação das pessoas. Joinha! Então, aí é o nosso sintagma verbal, ou seja, o nosso predicado, o que eu falo a respeito do sujeito. Não esquecendo que temos a presença do verbo incentivar. Falando em sujeito, o sujeito também pode apresentar núcleo. Isso mesmo, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante, é a palavra base, principal, porque é a respeito dela que o predicado diz algo. Vamos analisar dois exemplos? O jogo permite grandes conquistas. Qual o sujeito? O jogo. Muito bem. Qual é a parte mais importante? Jogo. Isso aí. Então, o núcleo do meu sujeito é jogo. Segundo exemplo: eu e meu amigo ganhamos Pokémoedas de recompensa. Qual é o sujeito? Eu e meu amigo. Muito bem. Agora, qual é a parte mais importante? Qual é a parte principal? Eu, amigo. Então, nós temos dois núcleos aí. Eu, amigo. Classificação do sujeito expresso na oração. O sujeito expresso na oração, ele pode apresentar duas classificações. Ele pode ser sujeito simples ou sujeito composto. Sujeito simples é quando é formado apenas por um núcleo, e sujeito composto é formado por dois ou mais núcleos. Vamos analisar alguns exemplos? Primeiro exemplo: ele conquista muitos jogadores ao redor do mundo. Qual é o sujeito? Ele. E qual é a parte mais importante? Qual é o núcleo? Ele mesmo. Então eu tenho um núcleo, então se trata de sujeito simples. Segundo exemplo: as criaturinhas invadiram nosso planeta. Qual o sujeito? As criaturinhas. Qual é o núcleo? Criaturinhas. Também eu tenho um único núcleo, então eu classifico como sujeito simples. Próximo exemplo: eu e meu amigo ganhamos Pokémoedas de recompensa. Qual é o sujeito? Eu e meu amigo. Qual é a parte mais importante? Opa, eu, amigo. Olha, eu tenho duas partes importantes, eu tenho dois núcleos. Então, se trata de sujeito composto. Mais um exemplo: a menina e o menino ganharam recompensas diárias. Quem que ganhou recompensas diárias? Vamos ver. A menina e o menino. Qual é o núcleo? Menina e menino. Opa, também tenho dois núcleos. Então, também vou classificar como sujeito composto. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Vamos analisar alguns exemplos? Eu faço amigos no jogo. O verbo faço concorda com o sujeito eu. Ele faz novos amigos no jogo. O verbo faz concorda com o sujeito ele. Eu e ele fazemos novos amigos no jogo. O verbo fazemos concorda com o sujeito eu e ele. E os garotos e as garotas fazem novos amigos no jogo. O verbo fazem concorda com o sujeito os garotos e as garotas.
A regra geral de concordância verbal define que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito simples em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número, singular e plural. Vamos analisar a tabela a seguir? Eu troco presentes. O verbo troco concorda com o sujeito eu, que pertence à primeira pessoa do singular. Tu trocas presentes. O verbo trocas concorda com o sujeito tu, que pertence à segunda pessoa do singular. Ele troca presentes. O verbo troca concorda com o sujeito ele, que pertence à terceira pessoa do singular. Nós trocamos. O verbo trocamos concorda com o sujeito nós, que pertence à primeira pessoa do plural. Vós trocais presentes. O verbo trocais concorda com o sujeito vós, e vós pertence à segunda pessoa do plural. Eles trocam presentes. O verbo trocam concorda com o sujeito eles, que pertence à terceira pessoa do plural. O sujeito pode ser formado por uma expressão partitiva. Mas, professora, do que se trata a expressão partitiva? Meus alunos, com certeza vocês já leram muitas vezes expressões partitivas, escreveram muitas vezes expressões partitivas. Elas designam uma parte, uma quantidade geralmente inespecífica. Vamos relembrar ali comigo? Mais da metade, menos da metade, a maioria de, a minoria de, grande parte de, pequena parte de ou a maior parte de, o dobro de, a metade de, uma porção de, grande número de. A expressão partitiva mais especificação com substantivo no plural. Primeira regrinha. O verbo fica no singular e concorda com o núcleo da expressão partitiva. Segunda regrinha. O verbo fica no plural e concorda com a especificação que acompanha o núcleo do sujeito. A concordância dependerá, adivinha de quem? Da intencionalidade do falante. Isso mesmo. Vamos analisar alguns exemplos? Primeiro exemplo. Mais da metade dos meninos joga Pokémon Go. Aqui, o verbo joga concorda com a expressão partitiva metade. Professora, mas eu quero escrever de outra forma. Posso? Pode sim, você pode escrever da seguinte forma. Mais da metade dos meninos jogam Pokémon Go. Opa! O verbo jogam agora concorda com a especificação meninos, que está no plural. Segundo exemplo. A maioria dos jogadores participa de batalhas contra os recrutas de Poképaradas. Opa! O meu verbo ali participa concorda com a expressão partitiva a maioria. Mas também posso optar em escrever a maioria dos jogadores participam de batalhas contra os recrutas do Poképaradas. Agora, o meu verbo participam está concordando com a especificação jogadores, que está no plural. Atenção, galerinha, para mais uma dica. Quando sujeito apenas uma expressão partitiva, adivinha como que o nosso verbo ficará? Atenção, ele ficará no singular. Olha ali o exemplo que a professora colocou. A maioria joga Pokémon Go. Olha aqui, o verbo joga, ele está no singular. Por quê? Porque o meu sujeito é a expressão partitiva a maioria. Entenderam, pessoal? Os substantivos coletivos, seguido de especificador no plural, também permitem duas formas. Primeira forma, o verbo concorda com o substantivo coletivo, ou o verbo concorda com o especificador. Vamos analisar o exemplo a seguir? Um enxame de abelhas pousou na velha árvore. O verbo pousou está concordando
com o substantivo coletivo enxame. Mas também eu posso fazer uso de outra forma. O enxame de abelhas pousaram na velha árvore. Agora, o meu verbo pousaram está concordando com o especificador de abelhas, que está no plural. O sujeito pode ser formado por expressão numérica, por exemplo, porcentagem. Nesse caso, a concordância verbal depende da presença ou da ausência de outra palavra depois do numeral que indica a porcentagem. Primeira regra, a porcentagem não seguida de outra palavra. O que acontece com o meu verbo? O verbo concorda com o número da porcentagem. Nós temos aqui 1,2% e 12%. Meu verbo será flexionado de forma diferente. Olha ali, ó. Apenas 1,2 não participou da eleição. Ó, meu verbo participou, concorda com o numeral 1%. E apenas 12% não participaram da eleição. O meu verbo participaram concorda com o numeral 12%. E quando tenho porcentagem mais palavra no singular ou no plural, professora, como é que eu faço? Bem fácil, galerinha. O verbo ele pode concordar com essa palavra, com esse especificador, ou também pode concordar com o número da porcentagem. Vamos analisar dois exemplos? Primeiro exemplo, somente 1% dos eleitores não votaram. O verbo votaram concorda com o termo eleitores. Segundo exemplo, somente 1% dos eleitores não votou. Opa, professora, mudou aí, hein? Mudou sim, galerinha, olha aqui. Votou, agora concorda com o número da porcentagem, 1%. Legal, né? O numeral inferior a 2, por exemplo, 1%, 1,4%, pede verbo no singular. Isso vale para porcentagens e outras expressões fracionárias, expressões numéricas como as palavras milhar, milhão, bilhão, trilhão e etc. no singular. Olha ali o primeiro exemplo. 1,4 baixou o aplicativo. O meu verbo baixou está concordando com a porcentagem 1%. 1 milhão baixou o aplicativo. Olha ali, baixou, está concordando com 1 milhão. Então, meu verbo, vocês notaram que ficou no singular, porque os numerais estão inferiores a 2. Os termos um dos, uma das, mais uma palavra no plural e mais do que. Professora, como ficará o meu verbo? Facinho, galerinha. O verbo tanto pode ficar no plural ou no singular. Vai depender da sua intenção. Vamos analisar ali os exemplos? Primeiro exemplo. O positivo é uma das escolas que participa de projetos sociais. Bem, o meu verbo participa está no singular. Sabe por quê? Porque a minha intenção foi destacar o termo uma. Olha ali. Agora, no segundo exemplo, o positivo é uma das escolas que participam de projetos sociais. Opa, meu verbo mudou. Meu verbo está no plural. Por quê? Porque a minha intenção é destacar a expressão as escolas. Então, no primeiro exemplo, meu verbo ficou no singular e no segundo exemplo ficou no plural. Concordância verbal com sujeito composto. O verbo concorda com quem, galerinha? Com os núcleos do sujeito. Vamos analisar alguns exemplos? Os alunos, o professor e os pais conversaram sobre o jogo. Qual é o sujeito? Os alunos, o professor e os pais. Agora eu pergunto, quais são os núcleos? Quais são as partes mais importantes? Alunos, professor e pais. Muito bem. Segundo exemplo, as crianças e os adultos estavam felizes com o jogo. Qual o sujeito? As crianças e os adultos. Qual é o núcleo? Crianças, adultos. Muito bem. Vocês notaram que o meu verbo concordou com o núcleo do sujeito? Olha ali, ó. Conversaram está concordando com os núcleos pais, professor e alunos.
E o meu verbo estavam também está concordando com os núcleos adultos e crianças. Se o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o núcleo mais próximo ou ficar no plural concordando com todos os núcleos. Vamos analisar o primeiro exemplo? Escolheu o visual do seu treinador, o pai e o filho. Observe que o meu verbo escolheu está concordando com o termo mais próximo, pai, por isso ele está no singular. Observe o segundo exemplo. Escolher o visual do seu treinador, o pai e o filho. Opa, meu verbo mudou. O que aconteceu? Ele está concordando com os dois núcleos, pai e filho. Notaram? Então, no primeiro exemplo, meu verbo fica no singular porque concorda com o núcleo mais próximo. E no segundo exemplo, meu verbo fica no plural porque concorda com todos os núcleos. E aí, galerinha, gostaram da nossa aula de revisão de hoje? Espero que sim. Vamos treinar? Resolva no livro de atividades os exercícios 13 a 16 da página 8, o exercício 19 das páginas 9 e 10 e os exercícios 21 e 22 da página 12. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau!